Então a estrutura, ela, ao contrário do que algumas pessoas pensam, que é rigidez, ela traz, na verdade, clareza. Clareza com relação ao nosso comportamento, a como as coisas funcionam, a como a gente se comunica, quem faz o quê, para onde a gente está indo, ou seja, nossos objetivos, o que é mais importante nesse momento para a empresa e para o meu papel. A estrutura, ela traz a clareza de tudo isso. Bora para mais um programa Mesa Reservada. E hoje a gente vai falar sobre estruturas versus flexibilidade. Parece algo contraditório. Estrutura lembra uma coisa rígida, algo, né, que segura. Flexibilidade me lembra algo maleável, pelo menos. Exatamente. Por que não é tão contraditório assim? Cara, não é mesmo, ainda mais pensando em negócios, né? Quando a gente fala de estrutura dentro de uma empresa, a gente está falando sobre... Claro que a gente está falando sobre processos, a gente está falando sobre a jornada do cliente, a gente está falando de algumas coisas visíveis, assim, e que algumas pessoas têm um certo medo, mas a gente não está falando só disso, a gente está falando de muitas coisas invisíveis também, né? Como, por exemplo, valores, que vão determinar ali os acordos entre a empresa. Então, são tudo, né, dentro da organização é regido, inclusive o comportamento das pessoas, por meio da estrutura. Perfeito. Se você for olhar para a estrutura, então, estrutura é como as coisas funcionam dentro do negócio. Então, a estrutura, ela, ao contrário do que algumas pessoas pensam, que é rigidez, ela traz, na verdade, clareza. Clareza com relação ao nosso comportamento, a como as coisas funcionam, a como a gente se comunica, quem faz o quê, para onde a gente está indo, ou seja, nossos objetivos, o que é mais importante nesse momento para a empresa e para o meu papel. A estrutura, ela traz a clareza de tudo isso. E quando eu tenho clareza de tudo isso, eu consigo trazer para as pessoas que estão ali dentro liberdade. Consigo trazer autonomia e a liberdade. E a autonomia, ela traz inovação, melhoria, adaptação, crescimento mantendo qualidade, crescimento mantendo a nossa saúde, crescimento com lucratividade e com paz ao mesmo tempo. Acho que a estrutura, ela permite tudo isso. É verdade. E você já percebeu, assim, Wender, as organizações que a gente mais sente o colaborador cansado, estressado, o fundador, empresário sobrecarregado, são as empresas que não pensaram na estrutura. São as empresas que não têm nenhum tipo de processo, não têm acordos, não têm valores bem pensados, não pensaram em como elas querem que aquela cultura aconteça, a cultura desejada, né? Então, essas empresas são as que mais sobrecarregam as pessoas que estão ali. E aí eu gosto de pensar muito, eu usei esse exemplo um outro dia de um rio, né? Quando a gente tem o rio assim fluindo, cara, a estrutura é aquilo que direciona o rio, senão a gente perde essa água, né? Vamos pensar num outro exemplo. Pensa uma caixa, que é uma estrutura ali, né? Que segura o que está dentro daquele lugar. E a gente pensa na água, né? A água, ela precisa ali, para fluir, para as coisas acontecerem, precisa ter essa estrutura em volta, senão a água escorre, você perde a água, né? E é exatamente o que acontece. As pessoas estão extremamente cansadas, porque o nosso cérebro, para ele se sentir seguro, ele precisa entender como as coisas funcionam, né? Ele precisa ter ali um direcionamento. E às vezes a gente escuta, cara, eu não quero engessar o meu negócio, eu não quero que fique tudo, né, muito assim, rígido. Aí você, né, a gente que entende esse outro lado, que está dentro das empresas, a gente olha e fala, não, cara, você não entendeu então, né, porque não tem como você querer uma equipe engajada, você querer alta performance, você querer as pessoas ali alinhadas, se você não pensou em nada disso, né? As pessoas estão completamente perdidas, e você tá perdido deixa a gente extremamente cansado, porque, como eu falei, nosso cérebro precisa se sentir seguro. Cara, você me falando isso, vamos pensar, acho que as pessoas que estão nos ouvindo agora, elas começam a fazer
uma boa ideia do que a gente acredita sobre estrutura, o que a gente faz quando a gente quer construir uma estrutura. Vamos usar esse exemplo que você trouxe para mostrar para o pessoal que está assistindo a gente o que seria falta de estrutura dentro de uma empresa. Do mesmo exemplo que você trouxe do rio. Se esse canal do rio, por algum motivo, uma erosão que tampasse ele, o que aconteceria que essa água espalha tudo? O que aconteceria dentro de uma organização? A falta de estrutura, ela traz centralização de tomada de decisões, ela traz dificuldade em equilibrar os papéis, ou seja, você vai ter alguns papéis sobrecarregados e outros papéis que acabam mais observando do que realmente fazendo atividades de extrema importância, você acaba tendo esse desequilíbrio, você acaba tendo muita dificuldade em contratação, em acompanhamento, em delegação. A comunicação não flui, né? A gente comunicação. Vê muito isso. Tá todo mundo perdido, não sabe com quem que fala, é aquele famosa conversa de que você copia 10 pessoas no e-mail porque você não sabe para quem deveria ir, você copia todo mundo para não ter problema. Sim, a comunicação está completamente perdida, porque você não tem definido esses fluxos de comunicações. Você não tem definido exatamente quem faz o que dentro daquela empresa. E, naturalmente, todo esse desequilíbrio acaba afetando a inovação, as melhorias, né, o crescimento das pessoas. Tipo, a gente fala que estrutura tira o máximo potencial das pessoas. A falta de estrutura ela faz o contrário. E aí se fala muito de perda de talento, né? A falta de estrutura cria isso. Porque se você não tem isso na sua empresa, alguém tem. Quem é bom da sua empresa, uma hora pulou fora do bar. Quem é ruim, esse fica. Pode apostar que esse fica. Então a falta de estrutura, a falta desse design de negócio, ele atrapalha o negócio de maneira geral. Né? Tem uma história boa. Posso contar essa história? Vai, conta. Que é a história do sapo e do escorpião. O que aconteceu? Tinha um escorpião querendo atravessar um rio. Justamente esse mesmo rio que você deu de exemplo. E o escorpião olhou aquele rio, né, enorme, chovendo, e falou, cara, eu não vou conseguir nunca atravessar esse rio. Aí ele viu um sapo. Ele falou, sapo, você pode me dar uma carona até o outro lado do rio? Eu pulo nas suas costas, você me leva até lá, a partir de lá eu sigo o meu caminho. O sapo virou pro escorpião e falou, cara, você tá louco? Se eu te der uma carona, você vai me picar, eu vou morrer. O escorpião falou, não, eu prometo, cara, me dá uma carona, eu juro que não vou fazer nada com você. O sapo relutou um pouco e falou, tá bom, vai. Pula aí nas minhas costas. O escorpião pulou nas costas do sapo, o sapo pulou numa pedra, pulou noutra pedra, até chegar lá do outro lado do rio. Quando eles caíram lá na outra margem, o escorpião, sabe o que ele fez? Picou o sapo. O sapo meio cambaleando falou assim pro escorpião, escorpião, mas por que você fez isso, cara? Você tinha me prometido. O escorpião virou e falou assim, porque faz parte da minha índole. O que quer dizer isso? Quando você tem estrutura bem definida, tudo isso que a gente falou, você tira o melhor das pessoas. A falta de estrutura, você deixa outras coisas saírem. E aquela galerinha, como eu disse, que é mais folgado, que não gosta muito de estudar, que não gosta de pegar as coisas pelo pescoço na hora que tem que pegar, cara, essa galera começa a aparecer de monte. E vou te falar, Wender, mesmo que a pessoa não seja uma pessoa folgada, vamos dizer assim, que seja uma pessoa mais conformada, aquela pessoa que não é aquela pessoa muito ativa, que busca o tempo todo coisas novas, é uma pessoa mais ali, né, na dela, sem muita ambição, cara, quando ela tá num ambiente assim, que não promove também, né, esse crescimento, esse desenvolvimento dela, e a estrutura ela traz esse poder, né, de você conseguir enxergar com mais clareza as coisas e você conseguir evoluir também com aquilo que está acontecendo. E se você não tem uma estrutura dessa, a pessoa que já não tem esse gás, esse ímpeto de buscar sozinha, cara, você está favorecendo esse lado dela, sabe? Que muitas vezes não é um lado tipo, sabe, sou folgado, mas é só o jeito dela funcionar, que se ela tá num lugar que estimula, sabe, cara, ela também tem maiores possibilidades de se desenvolver, daquilo ali motivar, sabe, de engajar. Então, eu não tem como a gente pensar um negócio dando muito certo, com pessoas, tipo, funcionando, com um time maravilhoso, sem estrutura. Então, assim, você pode vender pra caramba, você pode conseguir colocar sua marca aí no mercado, mas o que vai sustentar o seu negócio, o que vai fazer o seu negócio se manter no mercado, manter as pessoas boas ali, manter a galera fazendo o que tem que fazer
e com vontade de fazer, sabe? Com vontade de ver aquele negócio prosperar. Não tem como isso acontecer sem estrutura. Agora sim, Wender, quando que a estrutura, ela de fato é rígida? Ela de fato atrapalha o negócio? Acho que essa é uma boa pergunta. Porque assim, ó, quando você tem falta desse design organizacional, desse design de negócio, onde o problema principal está na estrutura, você começa a ter esses problemas que nós citamos, né? Esses problemas começam a emergir. Naturalmente, as lideranças, o fundador, o empresário ali, vai começar a atuar, porque vai chegar uma hora que ele não sabe mais o que fazer. A remediação da falta de estrutura, na grande maioria das vezes, para não dizer em todas, acontece gerando mais centralização em tomadas de decisão, uma hierarquia mais rígida, porque quando você precisa controlar algo que você não sabe exatamente como, você começa a enrijecer a hierarquia da empresa. O que eu quero dizer com enrijecer a hierarquia da empresa? Você afasta os papéis de liderança, os papéis mais operacionais, eles começam a tomar um distanciamento maior. Porque você não sabe como fazer o negócio acontecer, e você começa, opa, peraí, quem manda aqui sou Exatamente. eu, então vocês vão fazer isso aqui desse jeito. Né? E aí, por quê? Por que isso acontece? Ou porque ele não despertou a consciência dele, é um líder que ainda não entendeu o mundo, não entendeu as relações, ou simplesmente porque ele tá tão sobrecarregado e tão com medo porque ele não tá conseguindo fazer aquilo ali funcionar, que ele começa a se posicionar dessa forma, mesmo que ele não seja essa pessoa, né? Exatamente. Ele começa até a ser algo que ele não é, né? Ele começa a trazer um comportamento que não condiz com aquilo que ele é de verdade, e muito menos com aquele comportamento que ele mostrou para as pessoas no início. Sim. Aí isso começa a gerar uma certa percepção no colaborador daquele tipo, cara, pô, mas por que ele está assim agora? Por que ele está falando desse jeito? Por que ele está agindo dessa forma? E começa a ter esse distanciamento. Esse distanciamento enrijece, acaba cuidando de alguns controles que o empresário precisa, mas, cara, aí ele começa a perder criatividade, ele perde autonomia, ele perde inovação, as pessoas param de arriscar, as pessoas param de trazer feedbacks. Tudo aquilo que é extremamente necessário para o negócio continuar evoluindo, para o negócio se adaptar às necessidades do mercado, dos clientes, das mudanças que acontecem, o empresário, o fundador, os líderes daquela empresa começam a perder. Então, o enrijecimento da estrutura, ele acaba sendo algo praticamente natural, quando você não tem o conhecimento de como construí-la, e isso acaba trazendo problemas ainda maiores do que aqueles que você tem na mão, porque são problemas que acabam sendo quase invisíveis. E você vai perceber ele na hora que a casa começa a cair. Sim. Porque ou você, quando o negócio não está funcionando como você gostaria, ou você vai enrijecer, ou você vai, cara, pão e circo. Sabe? Que a gente já viu muito isso acontecer também. Que aí você não sabe como fazer aquilo ali funcionar, e aí você começa, cara, vou fazer festa pra galera, pra motivar a galera, vou trazer uma palestra motivacional, eu vou aumentar bônus, eu vou dar não sei o quê. E aí você começa, né, a fazer tudo ali que você acha que vai agradar as pessoas, que nem sempre é dinheiro o que motiva as pessoas a estar ali, na maioria das vezes não é, né, pela nossa experiência, e você começa a fazer isso nessa busca incessante por fazer as coisas funcionarem, né? Você fala isso, sabe o que me vem à mente quando a gente fala de estrutura? Que ela está em todo lugar. Você acabou de descrever o quê? Educação de uma criança. Você já viu uma criança bem educada, que você controla ela dando tudo, sem saber falar não, sem saber posicionar? Não tem jeito. A estrutura, quando você fala com adultos, quando você fala com empresa... E nem quando você educa ela no medo. Exatamente. A estrutura está em todo lugar, porque a estrutura, ela é a base da cultura. Sabe, se não tiver uma estrutura bem pensada, a cultura ela é simplesmente acidental. É verdade. Você pode dar sorte, ou não, mas das vezes não dá, porque ela se torna influenciável ou influenciada por questões muito aleatórias. Exatamente. Conforme a empresa cresce, pessoas com perfis diferentes, com comportamentos diferentes, com experiências, histórias de vida diferentes, começam a chegar, cada uma tende a direcionar aquela cultura para um lado. Isso é natural. A empresa cresce, começam a surgir os departamentos, cara, cada um se comporta de um jeito diferente. A gente vê isso assim em praticamente todas as empresas. Cara, visita 100 empresas, 99 vão ser assim. Não estou chutando um número, é isso, se não mais. Vamos dar um exemplo relacionado a isso? Às vezes a gente fala de cultura, eu sinto que não fica
palpável para algumas pessoas que não conhecem, não entendem o que é. Então, assim, a cultura é a soma ali do comportamento das pessoas que estão ali, né? Como as pessoas se comportam quando você não está olhando, né? É isso. E quando a gente pensa na estrutura e a gente pensa em desenhar o comportamento que a gente gostaria dessas pessoas, cara, eu gostaria que aqui na minha empresa as pessoas fossem criativas, cara, você vai precisar criar espaço para que isso aconteça, sabe? Eu não tô falando de espaço físico, eu tô falando que você vai precisar criar rituais, você vai precisar criar estilos de reunião, trocas. Se você é uma pessoa que, cara, aqui eu valorizo a escuta ativa, por exemplo, eu vou precisar, dentro da minha estrutura, ter reuniões com espaços de troca, eu preciso ouvir as pessoas que estão ali. Se a estrutura não está compatível com aquele comportamento que eu desejo, esse comportamento não vai acontecer, né? É uma soma. Então, a gente parte da estrutura para a gente conseguir gerar aquele comportamento que você quer. Que é importante, né? Não é só o que você quer, eu quero que as pessoas comportem assim. É o que é importante para sua empresa, né? A gente já falou muito em palestras sobre o exemplo da Pixar, né? Que é uma empresa de desenho animado, então ela precisa ali de criatividade, ela precisa de inovação. E aí ela tem dentro da empresa dela estruturas que facilitam, né? Estilos de reunião, troca entre eles, né? Análise dos filmes de forma com que estimule a criatividade, tudo aquilo que eles gostariam que os colaboradores de lá tivessem. Como que eles costumam fazer isso para tirar essa criatividade? Tem essa... Eles trabalham, tem várias coisas que acontecem lá dentro, mas o que mais chama a atenção, eles trabalham toda vez que eles estão criando um filme, a primeira amostragem lá do filme, né, a primeira edição, eles colocam pessoas dentro de uma sala, colocam esse filme para passar, para que as pessoas que estão ali possam criticar, possam trazer críticas sobre. Porque dessa forma eles conseguem alinhar, melhorar, evoluir e não fica aquela sensação das pessoas de medo. Ai, não vou falar, né? Ai, vou chatear o cara que fez aquilo ali, né? Não, sabe? Já faz parte da cultura deles que eles possam ter esse momento de crítica, de colocar para fora ali o que eles estão de fato sentindo e achando daquela versão, porque aí eles conseguem evoluir aquilo de uma forma muito mais rápida. Então, eles têm muito isso dentro dos rituais deles, dentro da empresa. E dá pra gente pensar nisso para diferentes tipos de negócio, né? Para diferentes empresas. Sem dúvida. Eu acho que tá aí o ponto, né? Quando a gente fala de estrutura, é o que eu disse antes, ela tá em todo ambiente. Se você juntou pessoas, você tem estrutura. Porque é como as coisas funcionam ali. Você olhando para isso ou não, aquilo existe. É a mesma coisa que a gente fala da cultura. Você olhando para ela ou não, ela sendo intencional ou acidental, ela existe. Uhum. Né? Se existe um ser humano em algum lugar, aquele lugar existe uma determinada estrutura, uma determinada cultura. Uhum. Pensando nela ou não. Eu acho que está aí o ponto. Quando você vai olhar para uma casa, para uma família, quando você vai olhar para um relacionamento profissional, um relacionamento pessoal, existem estruturas ali que guiam o comportamento daquelas pessoas e isso pode ser ajustado, conversado, combinado desde o início, que é aquilo que a gente chama de acordos, ou isso vai precisar passar por algum tipo de reajuste, vamos dizer assim, ao longo do caminho. Uhum. Quanto mais a gente cresce a nossa empresa, mais difícil, mais complexo, vamos dizer assim, é a mudança da estrutura, é a mudança dessa cultura, essa transformação acaba sendo mais complexa também. Eu tenho mais pessoas, eu tenho mais relacionamentos, né? O número de relacionamentos dentro de uma empresa cresce exponencialmente com o número de pessoas. Né? Se eu tenho 4 pessoas, se eu tenho 8 pessoas, o número de relacionamentos quadruplica. Ou seja, a complexidade aumenta demais. Então o olhar passa a ser mais minucioso para gerar uma transformação dessa. Por isso que a gente defende muito a ideia de que, cara, quanto mais cedo você olhar para isso, mais tranquilo é o seu crescimento, mais rápido é o seu crescimento, com mais lucro é o seu crescimento, mais paz, com mais qualidade de vida é o seu crescimento. Acho que o design de negócios, uma estrutura bem definida, ela torna a sua vida fácil ao ponto de você não precisar decidir ou escolher entre faturamento, lucro e qualidade de vida. Entre ganhar dinheiro e manter a sua saúde, sabe? Quantas empresas a gente não vê onde o líder, o fundador, o empresário ali por trás acaba
perdendo completamente até mesmo o gosto de estar ali, né? Porque, cara, você começa um negócio por um sonho, e de repente aquilo deixa de ser seu sonho no meio do caminho, alguma coisa aconteceu, né? E normalmente tá aí o que aconteceu, né? Sim. E é assim, comum, né, Wender? Porque quando a gente começa um negócio, a gente precisa de grana para se manter, né? Então, o nosso foco está muito voltado para venda, está muito voltado para essa parte comercial, marketing para atração. E muitas vezes a gente não entende, não tem esse conhecimento de negócio, né? Então, a gente vai deixando as coisas acontecerem, vai vendendo, e aí vai chegando o cliente, e aí você vai contratar colaborador, e aí vai aumentando a sua demanda, e você não sabe delegar, e você não sabe liderar, e você não sabe organizar aquilo para facilitar a vida de todo mundo. Vai dando um jeitinho ali, vai dando um jeitinho aqui. A cultura vai se estabelecendo do jeito que dá. Os papéis, os processos, vai tudo ficando do jeito que dá, né? As pessoas vão se adaptando, vão dando o seu melhor ali para fazer as coisas acontecerem. Só que nesse dando o seu melhor, vai ficando todo mundo sobrecarregado, cansado, entregando tudo que tem para fazer às vezes uma coisa simples acontecer, sabe? Porque não tem uma forma pensada para aquilo acontecer, tá faltando documentos para aquilo acontecer, sabe? Fica improvisando. A gente vê isso, vamos falar de uma forma muito simples, cara. Vamos supor que você tem um consultório e você tem uma secretária sentada lá atendendo. Simples, você dentro do seu consultório e a sua secretária sentada na mesa atendendo. Vamos pensar assim, porque às vezes a gente pensa em empresas muito grandes, né? Fica distante. Beleza. Essa secretária, cada vez que a pessoa for entrar em contato para falar com ela, imagina ela criando essas respostas. E aí a pessoa pergunta de algum procedimento que ela precisa explicar. Aí ela vai criar ali o texto explicando aquele procedimento. Nisso o telefone está tocando. Nisso está chegando lead por algum lugar porque você fez tráfego com marketing. E só tem a secretária. E você está lá dentro atendendo as pessoas dentro do seu consultório e o marketing está te ligando que precisa aprovar a arte. E a secretária está com dúvida de como responde um procedimento. E olha o caos para um lugar muito, mas muito simples, né? Que dá para você resolver com um processo simples, com mensagens criadas para facilitar a vida da secretária, né? Tipo, tem tanta coisa para se fazer dentro de um lugar desse que facilitaria tanto a vida do empresário, né? Do autônomo ali, do prestador de serviço e da secretária, né? E daquela pessoa que está com você. E às vezes isso passa despercebido, porque a gente está com foco onde? A gente está com foco atrair, atrair, atrair. E depois que a gente cresce, isso já virou uma bola de neve e a gente já está por aqui. E imagina como que tá a secretária lá na ponta, ela já tá, muito cansada. Então, acho que essa é a forma mais simples da gente explicar, né? E isso eu tô falando só de coisas, como eu falei lá no começo do vídeo, de coisas visíveis, né? Falando de processos, falando de script, falando da jornada do seu cliente, porque isso vai refletir lá no atendimento do cliente, porque às vezes a secretária vai demorar 3 horas para falar com ele, né? Porque não tem ali uma agilidade, uma coisa simples para ela. Mas a gente tem dentro disso também a parte invisível, que é assim, quais acordos você criou com essa secretária? Como você gostaria que os seus clientes se comportassem no ambiente do seu consultório? Como você gostaria que essa secretária se comportasse? Quais são os valores por trás disso? Às vezes a gente fala de valores, parece uma coisa tão assim, porque ficou tão banalizado, né? As pessoas tendem a banalizar coisas importantes, porque coloca ali na parede, porque serve para pôr no site. Mas se a gente não se aprofundar nisso, vai ser impossível depois a gente cobrar assim, pô, não é assim que fala com o cliente, né, secretária? Pô, não é desse jeito que eu gostaria que você se comportasse aqui. Isso aqui é um consultório muito chique para você fazer dessa forma. E a gente não combinou nada, a gente nem sabe o que a gente acredita, a gente nem pensou sobre isso, né, e a gente pega e cobra do outro. Então, né, tem o visível e o invisível e os dois se unem para fazer a estrutura do seu negócio sustentar esse crescimento que está aí dentro da sua cabeça, né? Maravilhoso. É por isso que estruturas, no fim das contas, simplificam o dia a dia do negócio. E é por isso que a gente fala que estruturas libertam. Perfeito. É isso, então. Perfeito. Se você quer ser livre, não dá para isso acontecer sem estrutura. Então, o nosso jargão aqui é estruturas libertam. Então, vamos parar por aqui? Perfeito. Vamos sim. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais, pessoal.